Hoje o papo não é sobre futebol não, é sobre a vida. Depois que a gente veio embora pra casa, né, fiquei triste, mas fiquei pensando o que a Copa do Mundo me trouxe, o que eu posso aprender com a Copa do Mundo, né? E aí eu fiquei pensando várias coisas que eu queria compartilhar com vocês. Então vamos começar pela Alemanha, né, por exemplo, grande campeã mundial da última Copa, escorraçou a gente por 7-1, tirou a gente de campo. E aí o que aconteceu com a Alemanha agora? De cara foi embora pra casa. Favoritíssima, não é mesmo? Então, acho que o que a gente pode aprender com a Alemanha? Que humildade sempre. Não interessa se você acha que você sempre ganha tudo. Humildade sempre. Nunca menospreze a situação, nunca menospreze as pessoas à sua volta. E se você acha que você é muito bom, finge que você não acha. Estuda mais um pouco. Quando a gente acha que a situação já tá ganha, é que acontece alguma coisa errada. Sabe que eu sou da área de TI, né? Então, vira e mexe, eu tenho que fazer uma prova, uma certificação, alguma coisa do tipo. E essas provas que eu tenho pra fazer, geralmente a gente tem que estudar muito pra fazer a prova. E aí eu tenho um cagaço danado, porque você paga mais ou menos lá uns R$800 a R$1.000 para fazer a prova, para poder fazer a prova, sem ter a garantia de que vai passar ou não. Aí eu estudo, e quando eu acho que eu tô ótima, que eu vou passar, eu estudo mais um pouco. Se a gente acha que tá por cima da carne seca, minha amiga, tá tudo errado. Agora, já emendando na Alemanha, antes de saber o resultado do jogo, qual seria o seu palpite? Sabendo que ela escorraçou a gente de 7-1 na outra Copa. Pois é, todo mundo achou que a Alemanha era favoritíssima, né? Palpite é outra lição que eu levo dessa Copa. Quantos palpites as pessoas dão na sua vida todos os dias? E palpite, eu fui olhar no dicionário. Intuição, pressentimento, suposição, opinião, sugestão. Ou seja, quem dá um palpite não sabe nada do que tá falando. Não sabe o contexto da situação, não sabe como é que você está, não sabe como é que tá o seu espírito, não sabe qual é a sua coragem, não sabe toda a sua história. Então, na minha opinião, palpite a gente só devia aceitar da gente mesmo, porque a gente sabe todo o contexto, sabe? A gente sabe como a gente tá, a gente sabe o que a gente já sofreu com as histórias. Só a gente sabe o que a gente já passou. Não que a gente não possa ouvir as pessoas, mas não siga a opinião das pessoas, siga a sua própria opinião. Ouve as pessoas e aí você balança dentro de você o que é positivo, o que é negativo, qual que é aquela opinião que você ouviu que vale a pena ser seguida, qual a que você ouviu que, pelo amor de Deus, isso não serve pra mim. Mas não deixe o povo ficar palpitando na sua vida, não. Agora, ainda falando em palpite, todo mundo palpitou sobre o Japão. Porque o Japão, ele ficou de 1954 a 1994 sem conseguir participar das Copas. Mas a seleção japonesa se organizou e eu ouvi muito interessante uma entrevista de um jogador falando que eles estavam muito organizados, isso no começo da Copa, que eles estavam muito organizados e que a meta deles era chegar até os 8 melhores, ou seja, até as quartas de final. Ok, eles não conseguiram chegar, eles chegaram até os oitavos de final, então eles ficaram aí entre os 16 melhores. Mas para uma seleção que passou tanto tempo sem conseguir participar das Copas, você não acha que foi um baita ganho? Se eu fosse japonesa, eu me sentia realizada. Sabe o que eu aprendi com o Japão? Que as metas que a gente coloca na nossa vida, elas não podem ser impossíveis. Você viu que eles não colocaram a meta, nós vamos ganhar a Copa do Mundo esse ano? Eles não colocaram, porque eles sabem que eles têm pouquíssima chance ou quase nenhuma chance de ganhar. Mas eles colocaram uma meta que eles conseguem alcançar, que seria as quartas de final. Eles não conseguiram, mas essa meta, se eles tivessem passado no último jogo, seria plenamente atingível. Isso é igual pra gente, né? Se você fala assim, ó, até a semana que vem eu quero perder 10 quilos, é óbvio que você não vai conseguir, a não ser que você caia doente, né? Então, se você colocar uma meta inatingível, você já desiste agora, porque não vai fazer sentido pra você. Então você pensa, você tem que emagrecer 10 quilos até a semana que vem, então eu vou comer tudo que eu tenho pra comer, que eu não vou conseguir mesmo. Mas e se você pensar a curto prazo? Então, assim, até a semana que vem eu quero subir na balança e tá pelo menos 1 quilo mais magra. Não parece que dá certo? Não parece que essa meta é atingível? Isso motiva a gente. Tudo que é atingível motiva a gente até chegar lá. Então foi isso que eu aprendi com o Japão, colocar metas que eu consiga alcançar. E aí a gente pode levar para nossa vida financeira, né? Se você não consegue guardar dinheiro de jeito nenhum, por que será que você não consegue guardar dinheiro de jeito nenhum? Nem um mesinho, nem R$5. Será que você não está devendo no limite do banco? Será que a sua meta de guardar dinheiro, ela não está inatingível? Porque talvez você tenha que colocar uma meta antes da meta de guardar dinheiro, que é a meta de não entrar no limite. Então, sei lá, se você entrou no limite esse mês, vamos um exemplo de R$500. Você tá R$500 no limite. Então, talvez a sua meta pro mês que vem seja entrar só até 250 no limite. Não é uma meta atingível? E aí a sua meta pro outro mês é não entrar no limite.
Aí talvez daqui 3 meses ou 4 meses, sua meta pode ser guardar aí R$ 50. Aí você já vai conseguir alcançar. Eu sempre quis guardar dinheiro e nunca conseguia guardar dinheiro, nunca conseguia. E aí um dia eu fiquei pensando, por que será que eu não consigo guardar dinheiro? Óbvio, porque todo mês eu tava no cheque especial. E o que acontece no cheque especial? Tem aquele monte de juros que detona a sua vida. Porque quando você pega esse dinheiro emprestado, o juro, sei lá, é 9, 10%. É um absurdo, né? Então se você pegou R$ 1.000, ele tira R$ 100 de você todo mês. E esses R$ 100 geralmente não tá na sua conta, né? Então de 100 em 100, minha filha, seu dinheiro vai todo embora. Aí tudo que podia sobrar do salário, o que acontecia? Era do banco, porque o banco comia. E aí um dia eu pus uma meta na minha vida, sabe? Eu falei assim, ó, se eu uso X do cheque especial, o mês que vem eu só vou usar 50% disso. Porque é claro que eu não ia conseguir sair de uma vez. Aí no mês que vem eu consegui, eu cheguei a 50% disso. No outro mês eu pensei, nesse mês eu não vou entrar no cheque especial. Não foi fácil, tá? Me redobrei, mas eu não entrei no cheque especial. E graças a Deus faz meses que eu não pego dinheiro do banco. Quando fizer aniversário de 1 ano, eu vou fazer um bolo. O que eu aprendi com o Japão é tipo o que eu aprendi com a Dilma, sabe? Quando você chega na meta, você dobra a meta. Mas nunca coloca metas inatingíveis na sua vida. E o Brasil? Sabe quando eu viajo pra fora, tem sempre uma pergunta que me deixa sempre encafifada com a situação, né? Eles perguntam, where are you from? Where are you from é da onde você é. Todo mundo pergunta isso, porque eles não conseguem identificar bem o nosso sotaque em inglês. E aí eu falo, eu sou do Brasil. E sempre a resposta é, futebol, Neymar, carnaval. Claro que a gente poderia ser conhecido por outra coisa, né? Imagina a gente falar, a gente é do Brasil. E o gringo falar assim, Brasil, zero corrupção, zero desigualdade social, zero analfabetos. Mas, minha filha, tá muito longe desse dia. No começo eu ficava brava, sabe? Eu ficava pensando, caramba, né? A gente só é conhecido por isso. Mas, depois, uma coisa que eu aceitei pra minha vida já é aceitar os fatos. Você tem que aceitar os fatos e pensar, o que eu posso fazer com isso? Eu vou meter o pau na Copa do Mundo só porque a gente só tem isso? Claro que não. Vamos virar o jogo a nosso favor. Vamos mostrar pro mundo quem é o Brasil. E se a gente tiver que começar com a Copa do Mundo, a gente vai começar com a Copa do Mundo. Infelizmente, esses torcedores foram pra lá e fizeram o que fizeram, né? Vocês viram as últimas reportagens? Fizeram assédio com as meninas. Infelizmente, tem gente estudada com muito dinheiro que sai daqui só pra humilhar o povo brasileiro fora do Brasil. Mas quem viu a entrevista do Tite depois que a seleção foi eliminada, levanta a mão. Várias coisas legais que eu achei. A primeira é que ele não falou mal de nenhum jogador. Ele não falou assim, o Neymar não rendeu, o Gabriel Jesus não fez gol, porque geralmente os técnicos fazem isso, né? Ele falou que eles eram um time que não deu certo pro time e foi isso aí. Foi extremamente gentil, foi claro e foi muito, muito respeitoso com todos os jornalistas, coisas que outros técnicos de outros países não foram. E aí um repórter muito do engraçadinho perguntou pra ele assim, ô Tite, um dia você falou que questionou Deus sobre uns problemas que estavam acontecendo na seleção. Aí ele falou assim, e agora, você tá questionando Deus? E o Tite muito sabiamente respondeu, se um dia eu falei isso, eu tava num momento de desequilíbrio. Sabe o que a gente aprende com isso? Que tudo bem se um dia você errar, se você falar alguma besteira. Pra mim é bem difícil também, sabia? Porque eu escrevo os roteiros do vídeo e eu venho falar com vocês, só que de vez em quando eu dou um deslize, né? Dou uma gafe e falo uma besteira. Mas eu me retrato também, eu gosto de me retratar. Eu acho que a gente tá nesse mundo aqui é pra aprender. E eu aprendo muito com vocês. Então eu acho que o Tite foi um lorde, sabe? Se ele não trouxe o título pra gente, pelo menos ele levou uma imagem boa do Brasil pra fora. E que além do nosso futebol, que não foi tão ruim dessa vez, a gente levou uma boa educação pra fora daqui, pelo menos pelo técnico. Uma outra coisa que eu aprendi com a seleção, e que Napoleão Bonaparte já tinha dito isso, é: vamos devagar porque eu tenho pressa. Dá pra entender essa frase? Vamos devagar porque eu tenho pressa. Porque a gente não tem tempo de errar. Então, enquanto mais você precisa ir rápido, mais devagar você tem que ir. Porque você não pode errar, você tem que se planejar, você tem que fazer as coisas com cuidado. Então, na nossa vida é a mesma coisa. Você viu a seleção no último jogo? O que a gente fez quando a gente começou a perder? Depois do primeiro gol do adversário, nossa, o pessoal chutou a bola pra cima, chutou não sei quantas vezes na trave. Foram 26 chutes a gol, se eu não me engano, e 26 que não entraram. Quantas bolas não entraram já que você chutou a gol na sua vida? Será que não foi falta de planejamento? Será que não foi falta de ir mais devagar e colocar a bola no chão, né? E pensar um pouco sobre a sua vida e não sair fazendo? Infelizmente não deu pra gente. Eu acho que é aquela frase que sozinho se vai mais rápido, mas junto se vai mais longe, coube muito bem a seleção brasileira. Você viu como eles eram um time no final do jogo? Por mais que eles não tenham trazido o título, eles tinham um espírito de equipe muito legal, que foi muito contagiante no final. Tomara que continue assim.
E agora, para encerrar, vou vir até aqui no cantinho para colocar a foto do Lukaku aqui para vocês. Se vocês não conhecem a história do Lukaku, eu vou contar agora um pouquinho, porque é uma história muito emocionante. O Lukaku era um menino muito pobre. Ele tinha irmãos e a mãe dele não tinha mais comida para dar para os irmãos dele, nem leite. Um dia ele chegou em casa e ele viu, sem querer, a mãe estava misturando água no leite deles para poder render, sabe? Para dar para todos os meninos. E ele começou a chorar escondidinho no canto, vendo a mãe naquela situação, né? Mas ele não falou nada pra mãe, sabe? Ele não falou que viu. E ele jurou que a partir daquele dia ele ia fazer de tudo para tirar a família daquela situação. Ele disse que ele chegou, sentou no escuro e ficou pensando: eu tenho certeza que a partir de hoje tudo vai mudar. Eu vou mudar minha vida, tudo vai mudar. E aí ele contou que toda vez que ele estava jogando naqueles campinhos de futebol, naqueles times que não são times grandes, ele falou que ele sempre jogava como se fosse uma final de Copa do Mundo. Ele tinha muita motivação. Qual era a motivação dele? Era a família que ficou lá esperando, os irmãos que não tinham o que comer, a mãe que estava chorando porque não tinha condições. E aí ele começou a participar de um jogo, de outro, um clube chamou, outro clube chamou, e um dia ele recebeu uma ligação do avô dele. E toda vez que o avô ligava, o avô queria saber dele como é que estava indo os jogos. E ele atendeu e já foi falando: oi, vô, tá tudo bem, eu joguei hoje e tal. E aí o vô falou assim: ah, tá bom, mas não era isso que eu vim falar não. Eu queria que você prometesse que você vai cuidar da sua mãe. Aí ele achou estranho, ele falou assim: claro, vô, eu prometo. Aí ele: mas por quê? Ele: não, só quero que você prometa que você vai cuidar da sua mãe. E aí ele prometeu. Ele já tinha feito essa promessa pra ele mesmo, né? E aí ele prometeu pro avô que cuidaria da mãe. 5 dias depois, o avô dele morreu. O Lukaku foi um dos melhores jogadores da Copa do Mundo desse ano. Você acha que são as pernas deles que fizeram a diferença? Não, foi a cabeça. É a meta, é a motivação, é por que você faz aquela coisa, por que você está correndo atrás do seu objetivo, qual é o seu porquê? O seu porquê é forte o suficiente? O seu porquê é a sua família? Qual é o seu porquê? Se você não tiver um porquê de ir atrás das coisas, você não tem garra suficiente. Agora, se você tiver um porquê, nada te segura. E gente, para te desmotivar, tem a beça. Você sabe que quando eu comecei o canal, eu ouvi um monte de gente falando assim: ah, não vai dar certo, ah, agora é modinha ser youtuber e tal. E assim, quando comecei o canal, eu nem assistia YouTube direito, porque eu nunca, sei lá, tinha parado para reparar nesse mundo, sabe? Mas eu sempre fui muito comunicativa, eu sempre gostei muito de falar, e eu sempre tive essa vontade de expor as minhas ideias pro mundo, e não tinha como, não tinha um canal para fazer isso. E aí, de tanto palpiteiro, uma vez eu até fechei o canal, excluí todos os vídeos e fiquei na minha, sabe? E aí depois um dia eu acordei e falei: caramba, mas por que eu excluí? Qual é a minha motivação para continuar? Eu tenho uma motivação? Tudo sempre tá dentro da nossa cabeça, sabe? Então aí eu fiquei trabalhando a minha cabeça durante 2, 3 meses. E aí o canal tava lá, parado, sem vídeo nenhum. E aí as pessoas começaram a perguntar: Daiane, eu fui procurar seus vídeos e não estavam mais lá. Sei lá, 1, 2 pessoas já que perguntaram, eu pensei: caramba, então alguém via, alguém se interessava pelo que eu falo, sabe? E se 1 ou 2 pessoas se interessaram, é porque não é tão chato assim. Outras pessoas podem se interessar. E desse dia em diante eu decidi: se alguém não quiser ver, se alguém acha chato, tudo bem, eu vou continuar fazendo, porque é o que eu gosto de fazer, é o que eu quero fazer. E o Lukaku mostrou pra gente que não tem limite, sabe, pra onde você quer chegar. Ninguém pode falar pra você aonde você tem que parar, que você não vai conseguir isso. Ele era um garoto pobre, de periferia, que não tinha o que comer. Você acredita? Imagina você ter que jogar futebol, que é um esporte que requer muita força física, sem ter o que comer. Então a sua mente é muito mais forte que o seu corpo, trabalha sempre a sua mente. Gente, queria agradecer demais vocês pelo canal. O canal, em 1 mês eu ganhei quase 2.000 inscritos. Hoje eu vi que foi 1.880 inscritos. E eu tô me esforçando muito, eu tô fazendo vários vídeos para colocar vídeo todos os dias para vocês, pelo menos de segunda a sexta, esse é o meu objetivo. Se um dia não sair um videozinho, pode ser que eu tô meio rouca igual eu tô hoje, ou alguma coisa aconteceu. Mas eu vou me esforçar muito para conseguir colocar um vídeo por dia para vocês, porque ideia eu tenho bastante para falar e compartilhar. E eu adoro os comentários de vocês também. Eu tô quase sem tempo, porque são muitos comentários. Eu paro à noite, meu marido tá até com ciúme, confesso. E eu paro à noite, pelo menos umas 2 horas para ficar respondendo comentários. Mas essa interação com vocês para mim tá sendo muito gratificante, sabe? E ver o canal crescer para mim tá sendo muito bom também. Gratidão. Obrigada, Jubilinhas. Fiquem com Deus. Beijo.